O canal do Produtor TV continua a série de entrevistas sobre as principais ações do sistema CNA-Senar em 2016 e vamos também apresentar as perspectivas para 2017. Hoje o nosso assunto é o trabalho do Instituto CNA e para conversar comigo eu recebo aqui no estúdio o coordenador técnico Carlos Ribeiro. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Vamos começar então explicando qual o principal papel então do Instituto CNA. O Instituto CNA ele é o órgão mais novo do sistema CNA e ele foi criado para desenvolver pesquisas e estudos na área do setor agropecuário e apoiar algumas atividades do nosso sistema. Agora, um dos trabalhos do Instituto é a sondagem da agropecuária. Quais são os últimos números? Tá, os últimos números da agropecuária, da sondagem, a gente fez um levantamento agora em agosto desse ano, foi a nossa primeira sondagem. Ela tem a intenção de levantar qual é a perspectiva que o produtor tem para o semestre seguinte e relatar como é que foi a sua atividade agropecuária no semestre anterior. Então, a gente fez um levantamento por e-mail e os números apresentam que a maior parte dos produtores ou proprietários foram os respondentes da nossa sondagem, né? 42% dos produtores responderam à sondagem agropecuária, 37,1% responderam, são produtores rurais. E aí tem os outros demais respondentes, que são estudantes, trabalhadores e outras pessoas, né, que receberam a nossa sondagem. Os números mostram que a maioria dos respondentes estão concentrados na região de Santa Catarina, região Centro-Sul. Santa Catarina despontando na frente como os que mais responderam à nossa pesquisa. E um feeling que os nossos produtores deram para a gente é que a situação financeira deles teve uma certa piora no primeiro semestre de 2016, porém eles mantiveram como estável o número de empregados e o volume de produção das suas atividades agropecuárias. Qual o panorama então do setor agropecuário? O que influenciou o setor? Bom, de acordo com a nossa sondagem, os produtores agropecuários responderam que a economia brasileira, a atividade agropecuária, os acessos aos insumos e acesso ao crédito foram atividades que pioraram nesse primeiro semestre de 2016. Permaneceram inalterados a infraestrutura para escoamento de produção, segurança jurídica no setor, mão de obra qualificada e seguro rural. Do nosso entender, é que o produtor entende que isso não teve muita influência na sua atividade, permanece como estava no ano passado. E uma coisa coisas que tiveram influências muito negativas na produção foram a carga tributária, as taxas de juros e de câmbio influenciaram negativamente a produção, os insumos de produção tiveram um alto custo, o custo da produção influenciou muito negativamente, questões trabalhistas ambientais, a burocracia em geral e problemas climáticos, que eu acho que foi o que afetou mais esse ano de 2016 na perspectiva dos produtores agropecuários. Agora, é um retrato bem interessante o que vem nessa demanda, né? Você tem aí justamente o que a gente vê no dia a dia, né? A estrutura, porque não se mexeu muito, se falou muito plano de estrutura, de infraestrutura e logística e não se mexeu. E aqui a gente vê o peso dos custos e da ação climática. É mais ou menos esse panorama que vocês percebem também? É esse panorama que a gente percebe. A gente vê que os problemas que o produtor tem hoje, algumas coisas a gente não tem como influenciar muito, que é a questão do problema climático, mas algumas atividades que eles alegaram que são problemáticas para a atividade agropecuária, o sistema CNA tem como intervir e procurar ajudá-los, como na questão da carga tributária, taxa de juros, esse custo de produção, a questão trabalhista que está em voga hoje, né? Então, e as questões ambientais. Então, essas ações são pontuais dentro da CNA, né? Sim. E esse ano o ano de 2016 foi muito em cima disso, né? Justamente. E a importância da sondagem, eu acredito, é justamente isso, é mostrar para o setor e para a população nacional brasileira o que nós temos, o que o produtor encara como problemático hoje na atividade dele e como nós dentro do sistema podemos atuar, né? Podemos ajudá-lo. O Instituto fez uma sondagem sobre a questão da terceirização? Junto com a sondagem da agropecuária, nós fizemos uma sondagem especial. Nós fizemos sobre a terceirização, que é um tema que está em voga hoje, está no Senado para poder ser votada a legislação que vai avaliar
se vai permitir ou não a terceirização na atividade fim do meio rural. Terceirização rural, terceirização em termos gerais, né? Nós estamos preocupados com a terceirização no meio rural. Por que nossa preocupação? Porque a legislação hoje não permite que você terceirize a sua atividade fim. E dentro do meio rural, praticamente tudo entra como atividade fim. Então, nós fizemos uma sondagem especial, onde 92%, mais de 92% dos respondentes identificaram que sabem o que é terceirização e 70,5% dizem ser a favor da terceirização no meio rural. Dentro das pesquisas, da sondagem, nós perguntamos que atividades que eles gostariam de terceirizar. Então, a grande maioria indica que gostaria de terceirizar a parte de tratamento animal e infraestrutura na propriedade. 29% não sabe, não respondeu, que corresponde aos que não sabem do que se trata, né? E logo em seguida vem a parte de pulverização da lavoura, plantio, preparo de solo, ordenha e colheita. Ou seja, essa sondagem mostra para a gente que o produtor tem uma necessidade grande de regulamentar essa questão da terceirização, porque ele tem intenção realmente de terceirizar várias das suas atividades, o que é uma vantagem administrativa e às vezes até econômica para o produtor, porque alguma dessas atividades, por exemplo, tratamento animal, se o produtor tem que fazer, produtor agropecuário, criador de gado, tem que fazer uma vacinação de uma grande quantidade de animais e ele tiver que contratar uma pessoa para poder fazer isso, ou uma equipe, hoje ele não pode terceirizar isso, ele não pode contratar uma empresa que tenha empregados especializados nessa atividade. Ele tem que procurar pessoas pontuais para ajudá-lo na atividade e a parte de contratação dessas pessoas da mão de obra ela é muito burocrática e a terceirização seria um facilitador nesse assunto. E isso corrobora o que a sondagem agropecuária traz, que é uma coisa que eles consideram como uma coisa que atrapalha a produtividade agropecuária deles é justamente a burocracia. Dentre elas, a burocracia da contratação de mão de obra. Isso abriria um espaço muito grande de mercado para eles, né? Sim, com certeza. Abriria um espaço enorme de mercado, porque você poderia criar novas empresas especializadas em algumas atividades agropecuárias que fariam essa terceirização pelo país inteiro. Quais foram as pesquisas e estudos realizados pelo Instituto? Bom, esse ano nós realizamos algumas pesquisas, principalmente apoiando o sistema CNA. Então, fizemos pesquisas de egresso do programa Pronatec, né, no país inteiro. Foi uma pesquisa realizada por telefone, foi bem abrangente. Apoiamos a pesquisa de egresso do Senado de Santa Catarina, para que eles pudessem avaliar qual é a efetividade dos cursos oferecidos pelo Senado Santa Catarina, e apoiamos a nossa pesquisa de clima organizacional dentro da CNA, que foi apresentada recentemente lá no sistema. Dentro dos nossos estudos, nós realizamos um estudo junto com a Superintendência Técnica sobre a mão de obra no agronegócio brasileiro. Realizamos um estudo sobre produtividade da agropecuária, estudo sobre gestão territorial, conflitos fundiários e um estudo específico sobre reforma agrária. Quer dizer, contempla bastante todas as principais questões do momento, praticamente. Sim, com né? certeza. A gente tentou abranger o máximo possível a nossa área de atuação para poder atender as demandas do setor. A gente pode detalhar um pouquinho mais a questão sobre o estudo da mão de obra no agronegócio brasileiro? Claro, esse estudo da mão de obra do agronegócio, da mão de obra no agronegócio brasileiro, foi realizado junto com a Superintendência Técnica da CNA. Foi utilizado as bases da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, PNAD de 2014, e tinha como objetivo mensurar a absorção de mão de obra nacional pelo setor do agronegócio, traçar um perfil da nossa mão de obra, né, no setor agropecuário, e apresentar uma distribuição regional por segmentos e mostrar um rendimento médio da mão de obra no setor agropecuário. Tudo isso está detalhado dentro do nosso estudo. E aqui a gente vai mostrar que hoje o setor agropecuário novamente é um catalisador da economia nacional. Quando a gente vai analisar a mão de obra, a gente vê que 33% da mão de obra nacional está dentro do agropecuário. Então, mostra a importância do setor para o país. Revela onde é que está realmente o emprego, né? Justamente. Agora, e sobre a produtividade na agropecuária, quais foram os resultados? Tá. Sobre a produtividade da agropecuária, esse estudo ele fez uma correlação entre o número de empregados, o valor bruto da produção, né, e pelo total de trabalhadores no setor.
Então, o setor mostra que na última década houve uma redução de cerca de 50% do número de pessoas ocupadas na agropecuária, porém, nós tivemos um aumento no valor bruto da produção em torno de 70%. Então, você vê, na última década a gente reduziu o número de empregados em 50%, mesmo assim atuamos em 33% dos empregos no Brasil e conseguimos um aumento de 70% no valor bruto total da agropecuária. Então, esse gráfico mostra o seguinte, mostra que a gente teve uma redução de 46,8% das pessoas ocupadas no setor rural, um aumento de 71% no valor bruto da produção, e a produtividade agropecuária, que é quantos reais por pessoa ocupada, aumentou 222%. Nós acreditamos que isso ocorreu pela introdução de novas tecnologias no campo, né? E pela necessidade de você aumentar a sua atividade e, às vezes, não ter mão de obra para apoiá-lo. Então, o produtor rural procura sempre estar inovando em tecnologia, procurando melhorar a sua eficiência e nós acreditamos que essa redução da mão de obra ocupada e esse aumento da produtividade se deu por conta disso. Muito investimento em máquinas. Muito investimento em máquina, em novas tecnologias, não só na parte de equipamentos, mas também na parte de genética, na parte de manejo. Que é a melhoria da eficiência, né? Justamente. Então, assim, mostra a eficiência do nosso setor agropecuário para o mundo inteiro, né? Na última década nós conseguimos reduzir a mão de obra que estava instalada no setor e aumentar significativamente a produção. Entendi. Aí ele segue aqui nessa conclusão, né? Sim, aí aqui o gráfico mostra como é que o valor bruto da produção subiu ao longo dessa última década e como é que o pessoal ocupado na área veio decaindo. E aí eu gosto de chamar a atenção novamente que, apesar disso, nós ainda ocupamos 33% da mão de obra do país, ainda está no setor agropecuário. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo. Carlos Ribeiro, que é coordenador técnico do Instituto CNA. E continuamos logo depois, no segundo bloco, então, com o Balanço 2016, perspectivas para 2017.